Senhor. Aleluia. Eu estava trabalhando hoje com um pedreiro. E o pedreiro me trouxe à memória a história de Pedro. E na hora, pastor Fábio, eu digo, o Senhor quer falar conosco através desse homem, amém? Glória a Deus. Quando Jesus, ele iniciou o seu ministério, Aleluia. Jesus, ele chamou alguns homens. E um desses homens está Pedro. E esse Pedro veio conhecer Jesus através do seu irmão que se chamava André. Aleluia. Só que quando Pedro ele conhece Jesus através de André, passa uns certos dias. E uma certa feita, a sogra de Pedro está com febre. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus cura a sogra de Pedro. E Pedro, então, ele sabe o que Jesus faz. Porque a fama do Messias, naquela época, corria. Porque por onde Jesus passava, acontecia milagres. É verdade. Aleluia. Por onde Jesus passava, algo acontecia. Naquela época, estava em evidência de um milagre que Jesus fez na boda de Canaã, onde Jesus ele transforma a água em vinho. Aleluia. Só que, uma certa feita, em Lucas capítulo 5, nós vamos ver que Pedro, Tiago e João entraram em alto mar. Eles passaram a noite inteira pescando e nada de peixes. Verdade. Você imagine uma noite frustrante, uma noite de frustração, ainda mais para Pedro, que era pescador, Pedro que conhecia da área. E a Bíblia diz que logo pela manhã, Jesus ele se assenta na popa do barco de Pedro e começa a ensinar umas palavras. No mesmo barco onde aconteceu uma frustração. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes a gente vai se frustrar na caminhada. Muitas das vezes a gente vai pensar em desistir. Mas é como a Mônica cantou, é Deus nos ensinando a ser forte. E para Deus nos ensinar a ser forte, muitas das vezes Ele vai ter que nos quebrar. Para Deus nos ensinar a ser forte, muitas das vezes Ele vai ter que nos moer processos na vida do cristão. Aleluia. Depois daquele dia que Jesus se revelou a Pedro, Pedro ele se torna um discípulo de Jesus. Só que Pedro não é qualquer discípulo. Você imagina, Jesus tinha 12 discípulos. E dos 12 discípulos tinha Pedro, Tiago e João. Você imagina que Pedro, ele tem experiências com Deus, irmãos, que eu, no meu ver, que os outros discípulos não tiveram. Por quê? Porque todo mundo gosta de julgar Pedro, criticar Pedro. Mas aí é uma pergunta. Quem foi o único discípulo que andou por cima das águas? Foi Pedro. Por mais que ele naufragou, por mais que ele falhou, por mais que ele errou, mas foi Pedro. Pedro é que sai do barco e vai andar por cima de águas. Todo mundo gosta de criticar Pedro, mas Pedro pelo menos tentou. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente nem isso faz. Muitas das vezes a gente desiste fácil demais. Muitas das vezes a gente não tenta, muitas das vezes a gente não bate na porta, muitas das vezes a gente não persevera. É verdade, aleluia. E o Pedro não, o Pedro anda por cima de água. Pedro é o único dos discípulos que pode dizer, eu andei por cima de águas. Pedro, uma certa feita, estava escutando uma mensagem de Jesus. Está todo mundo indo embora. Mas o que adianta? Mas quando está todo mundo indo embora, Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês não vão não? O Pedro é o único que diz, Senhor, aonde que nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Deixa eu te dizer uma coisa, só Jesus pode te levar para o céu. É verdade, aleluia. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te purificar. Só Jesus pode te dar vida nova. Só Jesus. Irmãos, breve nós vamos terminar as coisas aqui. Existe um céu de glória nos esperando. E é só Jesus que pode nos dar. É,
Aleluia. Pensa comigo. Pedro vê tudo isso. E agora, você imagine Jesus numa mesa, comemorando a primeira Santa Ceia. Jesus sabendo que em poucas horas, em poucos minutos, Jesus, ele ia percorrer as ruas da cidade de Jerusalém, carregando uma cruz. Aleluia. Imagina agora Jesus, imaginar que vai colocar uma coroa de espinho sobre ele. Jesus, ele olha para a mesa que está com ele e disse: muitos de vocês hoje vão se afastar de mim. Muitos de vocês vão me negar. Só que Pedro amava Jesus. Aleluia. O Pedro é o primeiro a dar um salto e dizer: Senhor, se for preciso, vou morrer com o Senhor, mas eu não te nego. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele olha para Pedro e disse: Pedro, deixa de história. Só para te situar, Pedro. Antes que o galo cante, por 3 vezes, tu vai me negar. O Pedro que andava com Jesus. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque todos nós, irmãos, todos nós podemos falhar. Todos nós podemos errar. Todos nós podemos negar. Todos nós podemos naufragar. Todos nós pode cair. A grande verdade é essa. Por quê? Porque somos seres humanos.